Esperamos que pela misericórdia de Deus você acompanhe o programa dessa tarde. Nós temos uma pessoa muito querida no nosso meio adventista. Logo vamos anunciar o nome dele. E queremos também agradecer a cidade de Andrade. Sábado passado nós estivemos lá com o grupo Palavra e Música. Fizemos uma programação lá e a recepção foi nota 1000. Se quiser pôr 1001, coloque, porque realmente foi muito boa, irmãos. E para o ano que vem, se Deus quiser, Deus permitir, estaremos lá de volta para rever os nossos irmãos e amigos que receberam tão bem. Que Deus abençoe ao pastor daquela igreja, pastor Rogério, e ao nosso irmão Carlos, irmão Cláudio e os demais membros daquela igreja e oficiais. Muito obrigado mesmo pela recepção dos senhores. Que Deus possa abençoar cada dia da sua vida e que os senhores fiquem firmes aos pés de Cristo até a volta de Jesus. Vamos então agora ouvir alguns hinos pela nossa cantora Elane, que faz parte do grupo Palavra e Música. Fez os pássaros a cantar. Foi a mão do Senhor que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor. Fez a música, fez a flor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar. É a mão do Senhor que nos sustém. Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se
Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, graça sem fim, quando a morte vencida e Cristo Jesus revestir-nos de vida e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Oh, Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, amém. Obrigado, Elane, por realmente por essa voz de qual Deus te deu e desses hinos tão belos do qual se aproximamos mais de Jesus. Continue com esse louvor ao nosso Deus. Nessa tarde nós temos o prazer realmente de ter essa oportunidade de ver o pastor Wagner Mesquita, que é Departamento do Trabalho Missionário e Escola Sabatina da nossa Associação Paulista Leste. Pastor, realmente é um prazer ter o senhor nessa tarde, que Deus possa lhe usar como sempre tem usado, e é uma alegria muito imensa. E esperamos que o senhor goste daqui e que mais vezes possa estar conosco. O programa está à disposição do senhor, de toda a associação. Aqui o Inácio cuida, mas quem manda são os senhores. Lembre sempre disso aí. Que Deus abençoe, seja bem-vindo em nosso meio. É um prazer ter o senhor conosco. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Inácio. Uma boa tarde a todos os nossos internautas que estão nesse momento conectados no programa Palavra e Vida. É um prazer muito grande, programa Palavra e Música. Mas música é vida, né? Mas é um prazer muito grande estar com vocês, poder ocupar esse espaço para termos um momento de reflexão. Eu sei que o programa já veiculou, já apresentou uma série de temas baseadas no livro do Apocalipse. E eu escolhi um texto do Apocalipse também para reflexão nessa tarde, nesse momento, com todos vocês. O Apocalipse é um livro repleto de lições para a nossa vida. Embora muitas pessoas achem que o livro do Apocalipse é um livro não revelado, é um livro difícil de ser compreendido, na verdade, o livro de Apocalipse é uma síntese de toda a Bíblia e apresenta lições muito próprias, muito pertinentes e muito atuais para a vida de cada um de nós. E baseado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11, nós teremos uma reflexão muito atual e muito pertinente. Mas antes de abrirmos a Bíblia
para a primeira leitura e para as nossas considerações. Gostaria de dirigir a Deus uma prece e colocar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está e acompanhe conosco essa oração. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesse momento. Tua palavra será aberta mais uma vez, Senhor, no programa Palavra e Música. E nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela apresenta a Tua vontade para a nossa vida. Ela nos ensina como viver no mundo em que nos encontramos até que Jesus volte, para que vivamos eternamente na Sua presença. Abençoa-nos, portanto, agora, ao estudarmos a Tua palavra, e abençoa cada internauta, cada filho Teu, espalhado por todos os lugares e que nesse momento estão conectados para ouvirem a Tua voz. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. O texto que escolhi está em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, e eu leio esses versos aqui como base para a nossa reflexão neste momento. Diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Bem, esse texto faz parte de um texto mais longo, que começa no início do capítulo 2 e se estende até o final do capítulo 3, quando estão registradas aqui as cartas escritas às 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Muitos intérpretes têm argumentado que o relato das 7 igrejas tem pelo menos 3 significados. O primeiro deles seriam igrejas históricas, com as condições descritas no texto bíblico. O segundo significado é que profeticamente representariam 7 estágios da igreja eclesiástica, sendo que a igreja de Esmirna representa o período que vai do ano 100 até o ano 330. E a terceira interpretação é de que Esmirna, ou estas igrejas, representam condições que podem e realmente existem em qualquer era da história da igreja cristã até certo ponto. Mas a pergunta que devemos fazer aqui, e nós devemos trazer o texto bíblico para nós hoje, para a nossa realidade atual, é a seguinte: é possível ser fiel até a morte num mundo carimbado pelo relativismo? É possível isso? Em pleno século XXI, é possível aplicarmos o centro desse texto que lemos com vocês, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? É possível aplicar isso para a nossa realidade? É possível ser fiel até a morte num mundo carimbado pelo relativismo? Bom, aqui nós vemos uma igreja sofredora, uma igreja pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas, a despeito disso, vemos uma igreja fiel, uma igreja para a qual no texto bíblico não existe nenhuma reprovação, diferentemente do texto dirigido às outras igrejas da Ásia Menor, uma igreja que só recebe elogios de Jesus Cristo. O nome dessa igreja, Esmirna, significa mirra, e a mirra era uma substância extraída de uma planta, por um processo chamado processo de esmagamento. A planta era esmagada e então se extraía essa substância, o sumo da planta, para se usar em perfumes e outros tipos de odores. Portanto, o nome da cidade é um nome bem apropriado para uma igreja que estava enfrentando perseguição
uma igreja que estava sendo esmagada pela oposição e pelo sofrimento. Agora, uma coisa importante de perceber aqui no texto é que tudo que Jesus diz nessa carta à igreja de Esmirna tem que ver com a cidade e com a igreja dessa cidade. Veja bem, em primeiro lugar, nós vemos uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna rivalizava com Éfeso, que era uma outra cidade rica também daquela época. Era a cidade mais bela da Ásia Menor, a cidade de Esmirna. Era considerado o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. E o Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas luxuosas e formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura, os templos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, Esculápio. Hoje, a cidade de Esmirna é a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, na Turquia asiática, com cerca de 255 mil habitantes. Então, o texto fala de coisas que tinham que ver com a cidade e com a igreja que estava naquela cidade. Era uma igreja pobre numa cidade rica. Em segundo lugar, o texto que lemos fala de uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600, os lídios invadiram a cidade e destruíram por completo as suas construções. E no ano 200 a.C., Licímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirneanos sabiam do que Jesus estava falando. A cidade estava morta, mas reviveu. Então o texto fala de coisas que tinham que ver com a cidade e com a igreja. Em terceiro lugar, uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Esmirna sabia muito bem o significado de fidelidade. De todas as cidades orientais, havia sido a cidade mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a cidade mais antiga e mais fiel a Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa de Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna saiu na frente e ganhou de Éfeso, a sua rival, o privilégio de construir esse templo. Então, para a igreja dessa cidade, Jesus disse: "Sê fiel até a morte." E em quarto lugar, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam os Jogos Atléticos famosos, procedentes de todo o mundo, como se fossem as Olimpíadas de hoje. Os jogadores disputavam até o fim, com todas as suas forças, com toda a sua capacidade para receber uma coroa de louros. Para os crentes dessa cidade, a cidade dos Jogos Atléticos, Jesus prometeu uma coroa, não de louro, mas uma coroa de vida, a coroa da vida eterna. Então, o texto fala de coisas relativas à cidade e à igreja dessa cidade. Agora, ser cristão em Esmirna era um risco para a própria vida. Havia o risco de perder os bens, perder a família e perder a própria vida. Essa igreja pobre, caluniada e perseguida só recebe elogios de Cristo. Talvez pelo fato de ser uma igreja esmagada, exprimida pelo sofrimento. Mas, a despeito da sua condição de opressão, a igreja de Esmirna era uma igreja fiel, fiel a Jesus.
fiel até a morte. Essa era a marca registrada da igreja de Esmirna. Trazendo para nós hoje, como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis em dias onde as coisas são tão relativizadas e fidelidade pode não ser fidelidade para um, enquanto que é fidelidade para outro? Como aprendemos a ser fiéis num contexto em que nós vivemos? Como a igreja de Esmirna pode nos ensinar fidelidade? Primeiramente, nós podemos ser fiéis aprendendo com a igreja de Esmirna, tendo uma visão mais real e menos romantizada da vida. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato ainda era muito sombrio. E Jesus conforta essa igreja dizendo a ela que conhecia a sua tribulação, sabia da sua realidade. Jesus conhecia o seu drama. Adolf Pohl, fazendo um paralelo entre o sofrimento de Cristo e a igreja de Esmirna, ele diz: existe uma noite em que não se pode agir, mas somente sofrer. Durante os dias da paixão de Cristo, diz ele, a lei da ação igualmente passou para os adversários de Jesus. Ele atestou a seus perseguidores: essa, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, verso 53. E a Pilatos, naquele contexto, ele disse: tens poder sobre mim. São João 19, verso 11. Aconteceram os momentos em que silenciou diante das pessoas e que ele estava amarrado à cruz, nem sequer podia unir as suas mãos e muito menos impô-las sobre alguém. Entretanto, como foi poderosa a sua ação pelo sofrimento, não é verdade? Quanta paixão foi demonstrado naquele momento e quanta ação na paixão demonstrada por Cristo. Ele pôde exclamar: está consumado, e com essa expressão ele selou para sempre o destino eterno de toda a humanidade. A igreja em Esmirna uniu-se estreitamente ao seu Senhor na paixão dela, no sofrimento dela. Então, como podemos ser fiéis ou aprender a ser fiéis com a igreja de Esmirna? Primeiramente, procurando ter uma visão mais real e menos romantizada da vida, porque mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor intensidade, todos nós também teremos a nossa paixão. Segunda maneira, há 4 realidades nessa carta que nós precisamos destacar se queremos ter uma visão mais real, ainda dentro desse tema da realidade. A primeira realidade é a realidade da tribulação. A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo exprimida por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé, abandonar a sua fidelidade. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. De uma única vez, a história registra que eles lançaram do alto do Monte Pago cerca de 1.200 crentes. Numa outra feita, lançaram 800. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Cerca de 50 anos depois dessa carta, Policarpo, o bispo de Esmirna, foi queimado vivo na própria cidade. E esse fato é descrito com as seguintes palavras: Policarpo era um discípulo de João, fiel até a morte. Esse dedicado líder foi queimado vivo em uma fogueira no ano 155 depois de Cristo. Os seus algozes pediram-lhe que dissesse: César é o Senhor, mas ele recusou-se a fazê-lo, levando o estádio e o procônsul a instar com ele, dizendo: maldiz a Jesus e eu vou te pôr em liberdade. A isso Policarpo respondeu: eu servi a Jesus por 86 anos na minha vida e ele nunca me fez mal. Como eu posso agora, ao final da minha existência, retratar a minha fidelidade ao meu Salvador? Depois de ameaçá-lo com feras,
O procônsul lhe disse: eu farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois se apaga, mas ignoras o fogo eterno, o castigo eterno que está por vir? Mas por que te demoras? Disse Policarpo. Faze logo o que queres. E assim Policarpo foi queimado vivo sobre uma pira. A realidade da vida implica em dificuldades e sofrimentos. Há uma segunda implicação dentro dessa realidade da vida, uma visão mais real e menos romantizada. É a realidade da pobreza. George Ladd diz que a pobreza dos esmirnianos não advinha somente de sua situação econômica normal, mas do fato de terem as suas propriedades confiscadas, o fato de serem saqueados por causa da sua fé, e a dificuldade por arrumarem emprego e ganharem a vida num ambiente completamente hostil. Pobreza, prezado amigo, não é maldição. Jesus mesmo disse: bem-aventurados os pobres. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Havia 2 palavras para a pobreza. A primeira, pitocheia, e a segunda, pineia. A primeira significa pobreza total, extrema. Era representada pela imagem de um mendigo agachado, esmolando. Penia é o homem que carece daquilo que é supérfluo, enquanto que pitocheia é o que não tem nem sequer o essencial. Que palavra foi usada aqui no texto bíblico? João usou a palavra pitocheia, que descreve a pobreza dos esmirnianos. Pobreza daquilo que era essencial para a sua sobrevivência. Isso mostra a realidade, a visão real da vida. Mas há uma terceira realidade que deve ser destacada aqui, a realidade da difamação, que também era o que acontecia com a igreja de Esmirna. Os judeus estavam espalhando falsos rumores acerca dos cristãos, estavam envenenando as mentes contra a igreja de Esmirna. Os crentes estavam sendo acusados de coisas graves. E nós sabemos que o acusador dos irmãos é o diabo, o nosso adversário, o pai da mentira. Aqueles que usam de acusações levianas para comprometer os fiéis, a Bíblia os chama de sinagoga de Satanás. Havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Esses judaizantes, se opunham ferrenhamente ao cristianismo. Eles não estavam perseguindo os crentes, estavam influenciando os romanos a prenderem os crentes e a matarem os crentes. Não se tratava de uma simples oposição ou perseguição. Por isso, o texto que lemos os chama de sinagoga de Satanás. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Perseguiram a Paulo em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra, Paulo foi apedrejado. Em Corinto, ele tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. E quando retornou para Jerusalém, os judeus o prenderam e quase o mataram. O livro de Atos termina com Paulo em Roma, sendo perseguido pelos judeus. Eles se consideravam um genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança. Só que nós sabemos que ao rejeitarem o Messias e perseguirem a igreja de Deus, estavam se transformando, na verdade, do ponto de vista religioso, como sinagoga de Satanás. É isso que diz o texto bíblico. A religião deles foi satanizada, porque ficou baseada no ódio. Tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição do Messias, da rejeição da verdade. Assim acontece hoje. Aquele que difama de Cristo, aquele que degrada aqueles que confessam o seu nome, estão promovendo a obra de Satanás, estão guerreando com as armas do inimigo. Os crentes passam a sofrer várias acusações levianas ali na igreja, na cidade de Esmirna. Eles eram acusados de canibais. Por quê? Porque celebravam a ceia com o pão e o vinho, que eram símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Então eram canibais. Eles eram acusados de imorais, porque festejavam a festa do ágape antes da Páscoa ou da Santa Ceia.
Eles eram acusados de divididores de família, uma vez que as pessoas que se convertiam a Cristo acabavam tendo dificuldades na sua família, porque recebiam oposição e, de certa forma, dividia as famílias. Eles eram acusados de crentes de ateísmo, por não se dobrarem diante das imagens dos vários deuses cultuados naqueles dias. E os crentes eram acusados de deslealdade, de serem revolucionários, porque negaram dizer que César era Senhor. Mas há uma quarta realidade aqui, a realidade da prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo, porque os romanos não cuidavam dos prisioneiros. Normalmente eles morriam de fome, de doenças ou de lepra. Então, visto de uma perspectiva mais elevada, as detenções tinham uma outra finalidade. O texto bíblico diz: para ser dispostos à prova. Os crentes estavam sendo colocados à prova. Estava sendo levado à banca dos testes. Deus estava testando a fidelidade dos crentes. Mas, meu querido, Deus é fiel. E Ele nunca permitiu e nunca permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, a Bíblia diz que, juntamente com o advento da provação, Deus envia a força, o poder, para que a pessoa supere a prova, passe pelo sofrimento e consiga ser vitorioso. Mas como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? Essa é a grande pergunta. Primeiramente, tendo uma visão mais realista e menos romantizada da vida cristã. O fato de sermos cristãos não implica em que nós tenhamos uma vida de mar de rosas. O fato de sermos fiéis a Cristo não implica em que nós estaremos isentos de perseguição, de sofrimento, de pobreza, de calúnia, como vimos que acontecia com a igreja de Esmirna. Essa é a primeira forma de sermos fiéis, tendo uma visão mais realista e menos romantizada da vida cristã. Segunda maneira, é sabendo que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Não importa o que o mundo pensa de você, não importa a oposição que o mundo oferece a você, porque você escolheu ser fiel a Jesus, escolheu servi-lo e amá-lo. A avaliação de Jesus é diferente da avaliação que o mundo faz de você. Esse é o ponto. E essa é uma maneira. Nós podemos aprender com a igreja de Esmirna a sermos fiéis a Jesus ainda hoje. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Isso significa, ou melhor, isso porque os crentes vinham das classes mais pobres. Pobre porque muitos deles eram escravos. Pobres porque os seus bens eram tomados, saqueados. Pobres ainda porque eram perseguidos, jogados na prisão. E pobres finalmente porque eles não se corrompiam e não se valiam da corrupção para crescer na vida. Era uma igreja exprimida, sofrida, acuada. E embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica dos recursos espirituais. Não tinha tesouros da terra, mas tinha tesouros no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Querido, a riqueza de uma igreja, a riqueza de um crente, não está na pujança do templo que a igreja tem, dos móveis que ela ostenta, da opulência do seu orçamento, da projeção social dos seus membros. A igreja de Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus disse que ela era pobre, cega, miserável e nu. Mas a igreja de Esmirna, embora pobre aos olhos do mundo, era considerada rica aos olhos de Jesus. Então, o que importa é a visão que Jesus tem. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Importa ser rico para com Deus. Importa juntar tesouros no céu. Importa ser como Pedro dizia: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. A igreja de Esmirna era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus.
era pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos. Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras, podemos desfrutar as insondáveis riquezas de Cristo. À vista de Deus, há tantos pobres homens ricos como ricos homens pobres. Um homem pobre, mas crente, é 10.000 vezes mais opulento do que um Bill Gates na vida. Sem fé, sem confiança em Jesus, é melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica espiritualmente, do que como a igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? Primeiramente, tendo uma visão mais realista e menos romantizada da vida cristã. E em segundo lugar, sabendo que a maneira como Jesus nos avalia é diferente da maneira como o mundo nos avalia. É melhor sermos pobres para o mundo e ricos para com Deus do que ricos para o mundo e pobres para com Deus. Mas há uma terceira maneira de aprendermos a ser fiéis como a igreja de Esmirna. É estando prontos a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se fosse preciso, se fosse necessário. E a questão em destaque aqui não é ser fiel até o último dia da vida, mas ser fiel até ao ponto de morrer por essa fidelidade. É preferível morrer a negar a Jesus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi da cruz até a coroa. E essa linha também foi traçada para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, dessa forma, a igreja de Esmirna não é candidata à morte, mas candidata à vida. A igreja de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a ser fiéis a Jesus. A igreja de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Nós somos chamados a ser fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e de perseguição. Como já dissemos, Policarpo, o bispo de Esmirna, discípulo de João, foi martirizado no dia 23/2 de 155 depois de Cristo. Ele foi apanhado, arrastado para a arena, tentaram intimidá-lo com feras, ameaçaram ele com fogo, mas ele disse: eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar o meu Senhor, o Senhor que me salvou? Queridos, é esse tipo de fidelidade que Jesus espera hoje. Ele espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Não venda o seu Senhor por dinheiro como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas como Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro como Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o namoro, o emprego, o sucesso, o casamento ou a própria vida. Jesus disse que aqueles que fossem fiéis a Ele, de certa forma, seriam perseguidos, mas seriam bem-aventurados, seriam felizes. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como podemos aprender com a igreja de Esmirna a sermos fiéis? Em quarto lugar, sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Jesus sabe quem somos e tudo o que acontece conosco. E esse fato é suficiente para nos trazer conforto. Uma das nossas grandes necessidades na tribulação é de alguém com quem compartilhá-las. Alguém que conhece nossas aflições. E Jesus é esse alguém porque Ele anda no meio dos candeeiros. Ele está presente na sua igreja. Nossa vida, prezado amigo, prezado irmão, não está solta ao léu. Nosso Senhor não dorme e nem dormita. Ele está olhando para você. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua situação. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas lágrimas. Ele conhece as suas dores. Ele sabe que você é pobre. Ele sabe que você está espremido, esmagado pelo sofrimento e pela tribulação.
mas Ele se identifica com você. Se Ele permite o sofrimento e a luta, é porque Ele está querendo que você seja aprovado. Não destruí-lo, mas prová-lo para que você seja aprovado. A intenção do inimigo é destruir a sua fé, mas a de Jesus, ao permitir o sofrimento, é que você seja aprovado ao final. Os judeus estavam furiosos, o diabo estava por detrás do aprisionamento dos esmirnianos, mas no final de tudo Deus cumpre o seu propósito na vida de cada uma das pessoas. Deus sabe o que ocorre e Ele está no controle da nossa vida. Esse é o ponto que nós devemos ter em mente. Como podemos ser fiéis ou aprendermos a fidelidade com a igreja de Esmirna? Primeiramente, tendo uma visão mais realista e menos romantizada da vida cristã. Depois, estando prontos a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus, sabendo que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. E isso nos dará condições de sermos fiéis, porque nós sabemos que Jesus está no controle da situação e não permitirá que a prova que nós sucumbamos à prova ou diante da provação e do sofrimento. Bom, Jesus conclui a sua mensagem à igreja de Esmirna dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja tem necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. A palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida, sob tribulação, sob pobreza, sob a difamação, continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas para a recompensa. Só um pouco mais, e ouviremos da parte do Senhor o seu chamado, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, entra na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não tem mais morte, dirá Jesus, nem pranto, nem luto e nem dor. A promessa de Jesus é bem clara: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Esse foi o último verso que lemos no início da nossa reflexão. Apocalipse 2, verso 11. Nós podemos enfrentar a primeira morte, a morte física, podemos enfrentar até o martírio, mas seguramente, se formos fiéis a Jesus, nós escaparemos da segunda morte, a morte eterna, e nós desfrutaremos pelos séculos dos séculos a vida que não tem fim. Por isso Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, para que a sua fidelidade não esteja sujeita às circunstâncias da vida. Ao olharmos para o exemplo da igreja, dos crentes de Esmirna, lá no primeiro século da era cristã, nós aprendemos que podemos ser fiéis ainda hoje, mesmo vivendo num mundo tão relativizado. Basta olharmos para o seu exemplo, o exemplo daquela igreja fiel, e ainda hoje seremos vitoriosos. Lembre-se, você, a despeito do sofrimento, da luta, das adversidades da vida, é um candidato não à morte, mas à vida. Você é convidado não para morrer, mas para viver eternamente, mesmo sendo fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ouvir agora, vamos concluir agora esse tema com a oração modelo, a oração que o Senhor nos ensinou a orar, e a oração que cobre todos os detalhes da nossa vida, porque ela provê tudo o que é necessário para cada um de nós. Pai nosso, que estás no céu,
Amen.